Prosseguindo agora, sobre o estudo do tabernáculo, a mesa dos pães da presença. Considerações gerais. O segundo objeto da mobília do tabernáculo a ser construído foi a mesa dos pães da presença. Esta mesa era feita de madeira de acácia, revestida de ouro e colocada no santuário em localização diretamente oposta ao candelabro de ouro no lugar santo. Nessa mesa eram colocados 12 pães, que deveriam ser partilhados pelos sacerdotes da tribo de Levi. Veremos que esta peça da mobília está relacionada ao ministério do Senhor Jesus Cristo na igreja. Encontramos assim: faça uma mesa. Êxodo 25, 23. Esta é a primeira vez que a palavra mesa é mencionada na Bíblia, o que é bastante significativo. No livro de Gênesis, encontramos o relato da queda do homem por causa do pecado, resultando na queda da comunhão com Deus. O livro de Êxodo nos apresenta um quadro do homem caído e redimido pela graça de Deus. Vemos a graça de Deus alcançando o homem caído e restabelecendo sua comunhão com Deus. Deus preparou a mesa para os sacerdotes em seu santuário, prefigurando o fato de que Deus prepararia uma mesa em Cristo para seu povo redimido, os sacerdotes do santuário eterno. O Antigo Testamento declara que o modelo para a construção desta mesa foi totalmente concebido por revelação divina. Nada foi deixado para a mente ou imaginação dos construtores. Ela foi construída de acordo com o padrão de Deus. Depois de pronta, ela foi colocada no lado norte do lugar santo, em sentido oposto ao candelabro de ouro, de modo que a luz do candelabro iluminava o pão e a mesa. Outros nomes foram dados a esta peça da mobília. Ou seja, esta mesa é chamada por diferentes nomes nas Escrituras. Vejamos: mesa dos pães da presença, mesa de madeira de acácia, mesa de ouro puro, simplesmente mesa, mesa de ouro, como vemos em 1 Reis 7,48, no templo de Salomão. A mesa dos pães da presença simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo como o pão da vida para o seu povo, e aponta para a mesa do Senhor, presente na igreja no Novo Testamento, ou seja, a ceia, que é o corpo de Cristo. Era nessa mesa que Davi pensava quando declarou: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabemos que está em Salmos 23, verso 5, e podemos comparar com Mateus 26, do 17 ao 20. Um terceiro ponto: de madeira de acácia. Assim como na Arca da Aliança, a madeira de acácia representa a humanidade sem pecado, incorruptível e perfeita de Cristo. Como já foi dito, a Septuaginta traduz madeira de acácia como uma madeira incorruptível. Jesus Cristo é o homem cujo nome é renovo, o ramo de cuja raiz brotará um ramo novo. Referências em Zacarias 6,12, Isaías 11, do 1 ao 4. O caráter e a natureza incorruptível de Cristo podem ser vistos em sua provação no deserto,
relatada nos 4 evangelhos. Quarto ponto. Com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Deus divinamente determinou medidas para todas as coisas. Tudo deveria seguir o padrão divino. Observe que a mesa, a grelha do altar de bronze e a arca da aliança eram da mesma altura. Assim, a grelha do altar de bronze no pátio, a mesa dos pães da presença no santo lugar, e a arca da aliança e o trono de misericórdia, que é o propiciatório no lugar santíssimo, apresentam altura semelhante. A mesma altura significa o mesmo padrão e o mesmo nível de estabelecidos diante de Deus. Isso representa que, começando no trono do juízo, lembrando 70 centímetros, podemos ir para a mesa dos pães da presença, 70 centímetros, e ter comunhão com Deus e seus sacerdotes, com base no sangue aspergido sobre o trono de misericórdia, ou a tampa da arca, 70 centímetros de altura. Um quinto ponto. Revista de ouro puro. A palavra hebraica para ouro é derivada de um termo pouco comum, significando cintilar ou brilhar. O ouro, portanto, é um símbolo da divindade ou da natureza divina de Jesus Cristo. 2 elementos foram usados para compor a mesa: ouro e madeira. 2 elementos, porém, apenas uma única mesa. Isso nos revela a união de 2 naturezas do Senhor Jesus Cristo: a divindade e a humanidade de Jesus em sua plenitude. Essas são apresentadas simbolicamente na madeira e no ouro. Já é sabido que o Senhor Jesus Cristo é o Deus homem. Ele é a palavra, o ouro, que se fez carne, a madeira, e habitou entre nós. Referências 1 João 1, do 1 ao 3, João, Evangelho 14 ao 18, e 1 Timóteo 3, versículo 16, e 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Para ser o mediador das 2 partes, ele precisaria partilhar de ambas. Ele precisava ser divino para trazer Deus ao homem e precisava ser humano para representar o homem diante do trono de Deus. O ouro e a madeira estavam juntos no Senhor Jesus Cristo. Um 6º ponto. Faça uma moldura ou uma coroa de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Ao compararmos Êxodo 25, versículo 24 e 25, com Êxodo 37, versículo 11 e 12, descobrimos que a mesa tinha uma dupla coroa ao redor da borda, com a largura de uma mão entre as coroas. A largura de uma mão era uma espécie de borda entre as coroas e os demais utensílios. Ela também servia como uma proteção para impedir que os objetos caíssem da mesa. Note que somente a mão de Cristo, e somente ela, é capaz de nos guardar da queda. As mãos de Jesus são mãos perfuradas com cravos. No Antigo Testamento,
coroas aparecem relacionadas a dois cargos. O primeiro diz respeito à mitra do sumo sacerdote, chamada de coroa sagrada, ou também de coroa de azeite da unção. O segundo cargo, caracterizado por uma coroa, era o de rei. Os reis eram coroados depois de serem ungidos para seus cargos. A dupla coroa de ouro colocada na mesa aponta para o fato de que Jesus Cristo, nossa mesa da presença, traz as duas funções de rei e sumo sacerdote. Estas, sim, estavam unidas. Ele é coroado como rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o renovo, ou o ramo, que está sentado como rei e sacerdote, exercendo o ministério de mediador entre Deus e o homem. O homem coroou com espinhos, o resultado do pecado e da maldição. Mas Deus coroou com glória e honra, o selo de que a obra estava consumada. 3 peças da mobília do tabernáculo tinham coroas, ou molduras, de ouro. A arca da aliança, a mesa dos pães da presença, o altar de ouro do incenso. Essa ideia sobre o significado das coroas culmina no livro de Apocalipse. Vemos os 24 anciãos, ou seja, 2 vezes 12 é igual a 24, depositando suas coroas aos pés do Cordeiro. Cristo virá pela segunda vez coroado com muitas coroas. Na primeira vez, ele veio como homem de dores, mas em sua segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra é fiel e verdadeira, e ela está corroborada em Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Um sétimo ponto. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Havia 4 argolas de ouro nas 4 extremidades da mesa, presas aos seus 4 pés. Causa impressão a quantidade de vezes que aparece o número 4 na mesa dos pães da presença. 4 é o número relacionado à Terra, incluindo o conceito de universalidade. O ano tem 4 estações, a Lua, 4 fases, e a Terra, reconhecidamente, 4 cantos. Então vejamos. Apenas na mesa encontramos algumas revelações da obra messiânica do Cordeiro de Deus. 4 cantos. Isso representa o fato de Cristo ser a mesa dos pães da proposição para os 4 cantos da terra. Esse é o seu ministério mundial, alimentar seu povo com o pão da vida, apontando para a grande comissão de nosso Senhor. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Mateus 28, Marcos 16, Atos 1, e inclusive Apocalipse 5, verso 9 e 10.
4 pés. Os pés sempre simbolizam nossa jornada aqui na Terra. Os 4 pés representam aqui os 4 evangelhos que relataram a jornada de Cristo na Terra, revelando Jesus como o verdadeiro pão da vida, que estabeleceu a mesa do Senhor antes de ascender ao céu. Assim como os 4 pés da mesa serviam de apoio ao pão sobre a mesa, assim também Mateus, Marcos, Lucas e João apoiam o verdadeiro pão, o Senhor Jesus Cristo. 4 argolas de ouro. Nessas argolas nós temos 3 diferentes símbolos. Ouro, como sabemos, representa a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Argolas. Argola é um círculo, portanto, não tem começo nem fim. É um símbolo utilizado para representar a eternidade. O Senhor Jesus é de eternidade a eternidade. 4. Como já vimos, há 4 descrições de Deus na Bíblia. Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é um fogo consumidor. Todos representam atributos eternos de Deus e do Filho de Deus. Um outro ponto, 8º. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Vemos novamente aqui o conceito da madeira incorruptível, lembrando humanidade, revestida de ouro puro, divindade. O propósito das varas era carregar a mesa nas jornadas pelo deserto. As varas também ajudavam a manter o equilíbrio da mesa. Devemos apresentar o Evangelho de Jesus como o pão da vida de forma equilibrada. Jesus Cristo afirmava que era um peregrino e estrangeiro aqui na terra. Isso se relaciona à peregrinação da igreja. Não temos uma cidade permanente, mas esperamos aquela que está para vir. No presente momento, Cristo está vagando no deserto com a sua igreja, ou seja, no mundo. Hebreus 11, 1 Pedro 2, 11. Um 9º ponto, a mesa em trânsito. Assim como havia uma determinação quanto à arca em trânsito, não é diferente à mesa em trânsito. Vemos isso em Números 4, versículos 7 e 8. A mesa deveria ser coberta com um pano azul. Este pano azul é considerado como um símbolo do Espírito Santo que estava sobre o verdadeiro pão. A cor azul é também reconhecida como a cor do céu, representando Cristo como o Senhor dos céus. Os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e bacias deveriam ser cobertos com um pano vermelho. O vermelho simboliza um sacrifício de sangue e refere-se aqui à pessoa central da divindade. Jesus ofereceu seu corpo em sacrifício. A cobertura final era de ouro, como símbolo que Deus é aquele que está sobre todas as coisas. Isso também se refere ao aspecto de Cristo, pois para o homem natural não podia haver beleza alguma em sua aparência. Lembramos Isaías 52:14, Isaías 53. Depois que a mesa estivesse coberta adequadamente, as varas deveriam ser colocadas nas argolas para dar início à caminhada. Para o homem natural, não havia beleza para ser apreciada durante a caminhada pelo deserto.
A única coisa visível era a cobertura de ouro. O homem espiritual, contudo, através dos olhos da fé, enxerga em Cristo o pão da vida e o vê caminhando com sua igreja como o verdadeiro pão que dá sustento à vida. 10º ponto. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Vários utensílios eram usados em função desta mesa. O profeta Isaías estava se referindo a estes objetos quando declarou: sejam puros vocês que transportam os utensílios do Senhor. Isaías 52:11. Havia basicamente 3 tipos de utensílios já mencionados. Veremos a miúde. Os pratos. Os pratos ou bacias eram utilizados para carregar a farinha amassada com azeite, para ofertas de cereal, como está em Números 7. Recipientes para incenso. Esses recipientes eram vasos côncavos, feitos de ouro para colocar o incenso. Quando os sacerdotes comiam na mesa dos pães da presença, à luz do candelabro de ouro, eles queimavam incenso ao Senhor no altar de ouro. Desta forma, havia uma relação entre esses 3 utensílios, significando que, quando participamos da mesa do Senhor, à luz de sua presença, enviamos incenso na forma de oração, louvor e adoração para o Senhor Jesus. Tigelas e bacias. Na Septuaginta, esses artigos eram chamados de jarras e taças. De fato, no hebraico a palavra traz o sentido de cálice. Esses cálices continham vinho que era servido em conexão a esta mesa como libação diante do Senhor. Esta era a oferta de bebida, ou seja, libação de vinho derramado. Ela era usada unicamente junto à mesa da presença, em mais nenhum outro móvel do lugar santo, como vemos em Êxodo 30, verso 9. O simbolismo aqui é claro, é óbvio. Na mesa da presença, o pão e o vinho eram trazidos juntos, apontando para a mesa do Novo Testamento, instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus referiu-se a si mesmo como o pão. Isto é o meu corpo. E depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Mateus 26, 1 Coríntios 10, versículo 15 e 21, 1 Coríntios 11, versículo 23 e 34.